Estou aqui para continuar a mensagem que eu deixei no primeiro vídeo, onde eu disse que eu falaria sobre justiça divina nos negócios e na carreira. E eu comecei falando que esse conteúdo ele não é para quem não tem um negócio, ele não é para quem está começando o negócio, ele é para quem já começou o negócio, para quem tem o peso do empresariado nos ombros, para quem tem 10, 40, 50, 100, 200 empregados. É para você esse conteúdo, porque a linguagem é muito específica. E aí eu quero dividir esse conteúdo com você, falando sobre uma das razões pela qual o negócio no começo, no meio ou já no topo do negócio, ele não anda, ele bloqueia, ele paralisa. E eu quero lembrar que você tem que entender esse princípio universal de que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono do ouro e da prata, de todo o ouro e toda a prata, é Ele quem faz transferências de riqueza e que nós somos mordomos apenas de tudo que Ele coloca em nossas mãos. Temos que cuidar. Segundo ponto, para embasar isso, por que eu falo sobre isso? Porque uma das coisas que impedem um negócio, uma carreira de evoluir é a justiça. E Deus tem um princípio de justiça irrevogável. Ele não tolera a injustiça, não agrada, ele diz isso, que a justiça não agrada a ele, a injustiça o desagrada, e que ele preza a justiça e protege o justo. E eu vou embasar isso para você dizendo que no Salmos 10, Deus fala 13 vezes sobre o justo, de como ele beneficia o justo. No Salmo 37, que é o meu salmo em particular, ele fala 11 vezes sobre o que ele faz com o justo. Por isso a justiça é algo muito importante também no negócio. E antes de eu embasar você sobre a justiça, eu quero que você entenda que há princípios de justiça, espiritualmente falando, que Deus determinou como justiça. O que é um homem justo? E às vezes, dentro da sua empresa, isso está sendo desprezado. Por isso que com toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento, toda a sua influência, todos os seus meios, todos os seus recursos, mesmo assim, o negócio no começo paralisou, bloqueou, estacionou, não anda. No meio do negócio, o negócio está com 7, 10 anos e não anda mais, não flui. E já está com 20 anos, 15 anos, 30 anos e paralisou. E toda a experiência adquirida, todo o conhecimento, toda a influência não ajuda, não serve para nada. Por quê? Porque Deus está pedindo contas. Ele está pedindo para você deixar ele gerir a empresa com justiça. Ele está pedindo para você abrir mão do teu eu e deixa eu fazer a justiça dentro dessa empresa. Deixa eu fazer ela dar lucro. Deixa eu fazer ela expandir. Deixa eu fazer ela prosperar. Deixa eu fazer ela se desenvolver. Se isso está acontecendo com você, eu me alegro, porque esse conteúdo vai ajudar você a entender qual é a injustiça que você está cometendo ou qual é a justiça que você não está praticando dentro da sua empresa. Então eu quero que você leia comigo, ou escute, pode ler depois, anota a referência, Ezequiel 18. Vou te dar só um en passant daquela época. Estavam questionando sobre a justiça de Deus, dizendo que Deus não era justo. O povo falava e murmurava. E o profeta Ezequiel foi usado por Deus para dar uma resposta para ele. Diante dessa murmuração, dessa acusação, dizendo que Deus não era justo, conforme a vida que eles estavam vivendo naquela época, havia um ditado andando na cidade, de que o pai comia uva verde e os filhos é quem ficavam com os dentes embotados. E aí o profeta foi, depois de ouvir isso, foi usado por Deus para dizer para o povo o que eu vou ler para você agora. Então, escuta, ou se você quiser acompanhar, não tem problema, pode acompanhar. Eu vou tentar ser bem claro na minha leitura, ok? Eu estou lendo uma Bíblia King James. Ok. Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor, nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do Pai como a do Filho. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos erguidos nos altos dos montes. Tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhados pelas nações de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as.
Tampouco tem relações sexuais com uma mulher nos dias da sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém. Antes, devolve corretamente o que aceitou como garantia num acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos. Antes, divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupas. Não empresta visando lucro, nem cobra juros, reprime suas atitudes a fim de não cometer algum erro. E procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios e obedece fielmente os meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal tem o direito de viver. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Contudo, suponhamos que ele venha ter um filho bruto e violento, que se apresse em derramar sangue, ou que torne-se ladrão, ou ainda que faça qualquer maldade a um dos seus semelhantes. Ora, embora o pai não tenha pessoalmente cometido nenhum desses erros, esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos dos templos pagãos, nos montes, seduz e contamina mulheres do próximo, engana e oprime os pobres e necessitados, furta e rouba e ainda se apropria indevidamente de tudo quanto lhe foi confiado como penhor por conta de um empréstimo. Frequenta templos pagãos, presta culto a imagens idólatras e abomináveis, busca altos lucros e mediante os empréstimos que realiza e cobra juros. Sendo assim, eis que te indago, porventura deverá viver um homem com esse caráter? Ora, claro que não viverá, certamente morrerá, por conta de todas essas malignidades praticadas, será, pois, culpado por sua própria morte. Agora, suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados de seu pai comete, e embora os observe de perto, decide que se não cometerá, assim procede. Este filho não come dos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel, não adultera nem contamina a mulher do próximo, não subjuga a ninguém, nem exige penhor e garantia para empréstimos que faz, não se mete em furtos e roubos, não reparte o seu próprio pão, mas reparte o seu próprio pão e alimento com quem passa fome e ainda fornece roupa aos despidos. Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado, não empresta ambicionando lucro, tampouco cobra juros. Obedece de coração às muitas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu pai. Este filho é justo, ser humano, com certeza viverá. Entretanto, seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, porquanto praticou extorsão, roubo, seu próprio patrício e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Contudo, ainda podereis perguntar, por que o filho não partilha igualmente a culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça, procurou praticar todos os meus estatutos e cumpriu com toda certeza, ele viverá. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. No entanto, se o ímpio se converter de todo o seu pecado cometido e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Não se fará recordação de nenhuma das suas ofensas que cometeu. Por causa das atitudes corretas que passou a exercer, ele viverá. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver um ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus possíveis atos justos será levado em conta.
devido à infidelidade que é culpado, e por causa dos pecados que praticou, sem apelação, ele morrerá. Porém, costumais perguntar: o caminho do Eterno não é justo? Ouve bem, ó casa de Israel, porventura o meu caminho não é justo? Ou não são os vossos muitos caminhos que são injustos? Se uma pessoa justa desviar-se da verdade e cometer pecado, ela morrerá por conta do seu erro. Por causa da malignidade que praticou, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é reto e justo, ele conservará sua própria vida. Por refletir sobre todas as ofensas que cometeu e se arrepender de havê-las praticado, desviando-se dela, esta pessoa com certeza viverá e não perecerá. Contudo, a nação de Israel costuma dizer: o caminho do Senhor não é justo. Ora, então o meu caminho é injusto, ó casa de Israel? Ou será que não são os vossos caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu mesmo julgarei a cada um de vocês segundo os vossos próprios caminhos. Palavra de Yahvé, o Senhor Deus. Vindo, pois, depressa, convertei-vos todos vós de todas as vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance à perdição. Livrai-vos de todos os erros, maldades que praticastes contra a minha pessoa. Criai em vós um coração renovado e um espírito novo, porque haverei de escolher a morte, ó casa de Israel. Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Bom, quando Deus fala de morte, eu quero tirar um detalhe aqui. Hoje, nos tempos de hoje, pela graça que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que hoje vive depois de ter ressuscitado, nos deu a graça da misericórdia e do perdão. Então hoje ninguém morre de morte morrida ou de morte matada por cometer um pecado. Você vai pagar a consequência dos seus erros. Então hoje a morte que naquela época falava que era morte mesmo, você deixava de viver. Deus fulminava alguns. Acontece, tem relatos disso. Hoje, a morte ela é espiritual. A morte significa você não viver na sociedade normalmente. Ou é uma doença, ou é uma depressão, ou é um câncer, ou é uma opressão, ou é um estado psicológico deplorável, ou é um estado emocional frágil. Isso não é viver. Então entenda que no mundo dos negócios há a vertente espiritual. E essa que eu começo esse projeto, esse desafio, dizendo para você que a justiça divina, ela é cobrada, ela existe ao nosso redor, ela está para ser cumprida por mim, por você e pela sua empresa. Eu espero que você tenha se identificado com alguns desses detalhes, algumas dessas transgressões, algumas das injustiças que aquele povo cometia e que às vezes, dentro das empresas, também acontece. Eu espero que você tenha percebido o quanto você está sendo justo ou quanta injustiça está sendo praticada dentro da sua empresa. E aí, dentro de uma empresa, há muitas áreas onde você tem que estar atento, onde é preciso onde é preciso ser fiel aos princípios de Deus com relação aos negócios, finanças, negociações, recursos humanos, compras, gestão, impostos, relacionamento comercial, relacionamento interno, motivação de pessoas, pagamento de salário, remuneração de benefícios. Tudo isso é necessário ser feito e praticado diante da justiça divina. Às vezes, foi um detalhezinho de algo injusto que foi feito num pagamento de um acordo, num pagamento de uma nota, numa negociação com o fornecedor, num retorno para um cliente, que faltou justiça. Foi uma intenção mal colocada ou maldosa, foi uma intenção que tinha segundas intenções, que a justiça escapou e a injustiça entrou. E aí chega a hora de pagar a conta. E aí Deus te chama para que você entregue essa empresa. No início, no meio ou lá no topo, entrega a empresa. Deixa ele gerir a empresa nesse momento.
Se ele te deu ela, não foi para você fracassar. Se ele permitiu que você criasse um negócio, não foi para você falir. Não foi, senão ele não te daria. Deus não faz isso com os filhos dele. Se ele escolheu você para ser empresário, é para ser um empresário justo, um empresário bem-sucedido, com um bom caráter, com um bom testemunho, com uma boa história, do começo ao fim. Se essa é a tua sina, é o teu chamado, é o teu propósito, ser empresário, que o seja diante de Deus. Então, se você se identifica com esse texto, leia-o de novo, Ezequiel 18. Fala sobre a justiça divina na nossa vida e no seu negócio. Veja quais desses pontos você não pratica dentro da sua empresa ou qual desses pontos estão sendo praticados dentro da sua empresa. E vou te falar mais, às vezes você pode não praticá-los como empresário, mas tem um funcionário seu que está praticando. Tem um executivo, um gerente, um diretor ou alguns empregados-chave que estão praticando injustiça. E se Deus te escolheu como empresário, colocou um temor no seu coração, você sente lá no fundo uma bondade, uma vontade de ajudar, uma vontade de servir, um desejo de fazer algo para Deus, bem sutil lá no fundo, você já sonhou com isso, já viu isso acontecendo? Ele está te chamando agora para administrar o negócio, para consertar o negócio, para colocar o seu negócio no trecho, na linha, devolver para você, para que você continue com justiça dentro da sua empresa. E aí, ele quer ver o nome dele glorificado, ele quer ver, nessa empresa existe um Deus, nessa empresa Deus pratica a justiça, nessa empresa ninguém derruba porque Deus está lá, através da sua vida como empresário. No próximo vídeo, vou continuar falando sobre isso, e eu quero falar sobre o justo. O que Deus tem para dizer a respeito do homem justo. Ele já falou de sério, de verdadeiro, de íntegro, de correto, mas tem muito mais coisas sobre o justo de Deus. E no próximo vídeo eu vou falar isso para você. Vou deixar esse vídeo aí porque a live eu não vou gravar. Mas o vídeo vai ficar gravado no Instagram, vou colocá-lo no YouTube, no canal lá Executivos do Evangelho. Eu vou mandar um link para você, vou publicar um link. Eu espero que você compartilhe isso. Se você tem um amigo que é empresário, você tem um parente que é empresário e você sabe que o negócio dele é bom, é legal, é bacana, no início fluiu muito bem, ele tinha Deus no negócio, ele podia até ter chamado de sorte, mas o negócio cresceu rapidamente do início, não teve dificuldade para ser criado ou para se desenvolver, mas parou. Então é hora de você refletir sobre a justiça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos continuar juntos.